De Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 9 a seguir, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus trará o juízo. Versículo 10: Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Capítulo 12, versículo 1 diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Para finalizar, o versículo de número 14 do capítulo 12 diz assim: porque Deus há de trazer o juízo sobre toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Podemos tomar assento, irmãos? Eu me sinto muito feliz de estar uma vez mais na presença de Deus, em particular neste culto, para adorar o Senhor juntamente com a igreja. Estava até falando com a minha mãe quando estávamos vindo para cá, que eu estava com vontade de ministrar. Eu não sabia que iria ministrar mesmo na noite de hoje. Esse texto que o Senhor ele confirmou através da leitura da palavra, ele fala muito ao meu coração, porque é um texto bastante utilizado, um texto bem conhecido, porém é um texto que traz uma grande profundidade de revelação, pois este texto é escrito por Salomão. Salomão não é nada mais, nada menos que o homem mais sábio que já existiu nos tempos bíblicos. E foi o próprio Deus que disse que mais sábio que ele não haveria. Eu acho muito interessante a forma que Salomão escreve no livro de Eclesiastes, pois é conhecido como o livro do pregador. Obrigado. E o Salomão que escreve o livro de Eclesiastes está passando uma fase da sua vida que nós imaginamos, ou pelo menos interpretamos, que o indivíduo que escreve sempre está da mesma forma. Por exemplo, nós observamos o salmista Davi que escreve o Salmo número 23 dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observamos aquele Davi jovem que derriba o gigante com uma pedrada na testa. Imaginamos que ele nunca vai envelhecer. Imaginamos aquele personagem sempre no auge da sua forma física, no auge da sua robustez, da sua juventude. Nos observamos no Salmo 51, no verso 10, que ele fala, dizendo da seguinte forma: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Este Davi já é aquele Davi mais adulto, após ter pecado, após ter caído, ou seja, o tempo, o relógio do tempo, ele não para. E Salomão, ele escreve 3 livros na Bíblia Sagrada, que é o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Eu acho muito interessante porque Salomão, ele é filho de Davi, com Betseba, mas o mais interessante é que Salomão era o filho mais novo de todos os filhos que o rei Davi tinha, e por direito de herdar o reino seria o filho mais velho. Mas o que mais me chama a atenção é que Davi faz algo muito interessante nos seus últimos momentos. É que pega Salomão, que tinha cerca de 8 anos de idade, quando estava prestes a falecer, faz ele colocar a mão debaixo de sua coxa e começa a dizer para ele jurar que vai servir o Deus do pai dele com fidelidade, que
que vai dar a Deus aquilo que ele não pôde dar. E Salomão começa a fazer aquela oração, começa a fazer aquela promessa juntamente com seu pai, sem saber o que estava acontecendo. Mas o que eu acho muito interessante também, irmãos, é que o primeiro filho de Davi, com Betseba, faleceu, veio a falecer por conta da doença, por conta do preço do pecado de Davi. Se o primeiro filho, Deus permitiu que a morte tivesse levar, o segundo filho de Davi com Betseba, Deus o amou e o deu saúde e deu a ele sabedoria. E o que me chama a atenção é que após a morte de Davi, Salomão assume o reinado de Davi. Só que o reino de Davi estava quebrado, pois havia sido dado um golpe de estado pelo seu filho, e todos os bens, toda a riqueza, não havia mais ali naquele reino. O reino estava quebrado. E o que me chama a atenção é que havia 1000 juntas de bois, e naquele momento Salomão, quando assume o reinado, ele pega aqueles 1000 bois, os sacerdotes subiram com ele juntamente no monte e ofertaram a Deus um holocausto. E após esta oferta a Deus, o Senhor se manifesta no quarto com Salomão, dizendo: pede o que queres que eu te darei. Salomão podia pedir riqueza porque o reino estava quebrado. Salomão podia pedir a morte dos seus inimigos porque os inimigos estavam ao seu redor e eram poderosos. Mas não pediu riqueza, não pediu longevidade de vida. Ele pede a Deus sabedoria. Ele fala: Senhor, me dê sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus falou: você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu longevidade, você pediu sabedoria. Então te concederei sabedoria para conduzir o meu povo, mas também te darei riqueza, também te darei vitória sobre aquilo que é mal, também te darei, oh glória ao nome de Jesus. Quando nós pedimos a Deus algo com um coração sincero, Ele nos concede mais daquilo que nós precisamos. Então Salomão começa a ter do alto sabedoria. E ele começa a fazer aliança com os reinados vizinhos. E a Bíblia vem dizer que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E cada um desses casamentos políticos que Salomão fazia era um tratado de paz. Por isso que o reinado de Salomão é conhecido na Bíblia como o reinado que mais houve paz, mais prosperidade. Só que diferente de todos os casamentos que eram tratados, Salomão, ele não amava nenhuma de suas esposas. Mas é quando ele vem se apaixonar, ele se apaixona por uma mulher de uma outra etnia, que era a rainha de Sabá. Era uma mulher de outra etnia, de outra cultura. E ele dedica a ela o livro de Cantares. É um Salomão jovem, cheio de amores e apaixonado, que escreve o livro de Cantares. Mas passa-se o tempo, passa-se os anos, e ele entende que a vida ela não espera. E com a maturidade, ele ganha experiência e começa a escrever uma série de conselhos, que é o livro de Provérbios. Mas agora, este Salomão, que fala: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Não é mais um Salomão jovem, já não é mais aquele Salomão de 50 anos. É um Salomão que está velho, um ancião de dias. Observou toda a sua vida e tudo o que ele fez, e com isso ganhou um entendimento, sabendo que tudo aquilo que ele fez na mocidade, na sua juventude, não valeu a pena. É como se ele visse a vida inteira dele passar sem sequer aproveitar de fato. E observe o que ele fala:
A parte final do versículo 9 diz: porém, sabe porém, que por todas essas coisas Deus te trará o juízo. Ele fez, ele andou, ele amou, mas tudo aquilo que ele fez houve consequências futuras. Através daquela paixão que ele tinha por aquela mulher, ele permitiu que viessem outros deuses entrar dentro de Israel no culto do Senhor. E o peso das escolhas de Salomão veio sobre ele. Por isso ele fala: quer se alegrar na tua mocidade? Se alegra. Quer andar pela vista dos teus olhos? Anda. Quer seguir aquilo que o teu coração está pedindo? Segue. Você é livre para isso. Mas existe um porém. Deus vai trazer o juízo sobre você. E ele dá um aconselhamento dizendo: olha, afasta a ira do teu coração. Remove o mal da tua carne. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. A palavra vaidade, ela significa tudo aquilo que fazemos para chamar a atenção, ou tudo aquilo que fazemos de forma exagerada. E está dizendo que os desejos da mocidade, da adolescência, são vaidade. O conselho dele é: afasta a ira do teu coração e remove o mal da tua carne. Como é que a gente faz isso, irmão Isaías? A Bíblia nos ensina que neste mundo que vivemos, que jaz no maligno, nós devemos buscar a purificação, a santificação. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, diz: Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. O mesmo Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus, nós podemos remover o mal que há em nós. Através da presença do Espírito Santo, nós podemos remover a ira de dentro de nosso coração. No Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. No versículo 9 do mesmo Salmo também diz: como purificará o jovem o seu caminho? O mesmo salmista responde: observando conforme a tua palavra. Ou seja, as respostas para as nossas perguntas estão dentro da poderosa palavra de Deus. Aleluia. O profeta Isaías deixou o título dizendo: porque ele o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Às vezes nós precisamos de aconselhamento, mas Ele que é o maravilhoso conselheiro. Às vezes nos encontramos em conflito, mas Ele que é o príncipe da paz. Tudo que nós precisamos está nele. Só que às vezes nós deixamos de buscar a presença dele. Mas a Bíblia nos afirma: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Depois desse aconselhamento, ele chega no capítulo 12 e começa dizendo: então lembra-te, jovem, do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador quando você tem força, enquanto você tem robustez física, enquanto você tem resistência, enquanto você tem tempo sobrando, enquanto suas forças estão renovadas. Lembra-te do teu Criador.
Porque ele vai dizer, porque vai chegar os dias, porque chegarão os tempos, que você vai olhar para trás, se você não priorizar Deus, e você vai dizer, hoje eu não tenho contentamento. Você vai olhar para trás e vai dizer, eu podia ter feito e não fiz. Eu tive tempo e não administrei da forma correta. Eu pude buscar o Senhor e não busquei. Tive tempo para ser cheio do Espírito Santo e não fui. E vamos viver inquietos, cheios de remorsos. Mas o conselho de Deus para nossas vidas é: lembra-te do teu Criador. Por que nos lembrar do nosso Criador? Porque todos os dias Ele está disposto a nos usar e a fazer algo diferente em nossas vidas. Só que tem horas que nós priorizamos coisas secundárias, coisas que passam, como as pessoas que estão no mundo, como disse Jesus. As pessoas que estão no mundo buscam calçado, buscam alimento, buscam vestimentas, buscam seu sustento diuturnamente. Mas o Pai que está no céu, Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. No capítulo 6, versículo 33 do Evangelho de Mateus, Jesus fala: buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os versículos que antecedem esta fala de Jesus, ele fala: vocês observaram os lírios dos vales? Eles se vestem de forma tão esplêndida que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu assim. Mas hoje eles florescem, amanhã são cortados e queimam no fogo. Ele fala: vocês observaram os passarinhos que voam nos céus? Eles não têm celeiro, eles não têm onde estocar alimento, mas o Pai que está nos céus alimenta eles todos os dias. Jesus fala: será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos, ou do que essas flores do campo? Por isso Jesus fala: não fiquem inquietos do que vocês vão comer amanhã, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que a sua alma tem ansiedade te serão acrescentadas. Paulo escreve aos Romanos dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Então nós devemos buscar os atributos do reino de Deus em primeiro lugar para a nossa vida: a paz. E o que é paz, irmão Isaías? No Antigo Testamento, a palavra paz era traduzida por ausência de conflitos, ausência de guerra. Mas quando traduzimos para o Novo Testamento, esta paz significa estar em sintonia, ligados com Deus. É ter intimidade com Deus. Essa paz no nosso espírito, paz no nosso entendimento, que independente da circunstância externa, o nosso interior está plenamente conservado em Deus. A justiça significa ser justificado pelo sangue poderoso de Jesus, que nos possibilita falar do seu amor para todo aquele que tem ouvido para ouvir. Mas a maior e mais poderosa atributo do reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, que é uma alegria que é independente daquilo que você tem ou deixa de ter, daquilo que você sente ou deixa de sentir. É simplesmente um estado de felicidade plena na pessoa do Senhor Jesus. Por isso devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus é tudo aquilo que pertence a Ele. E quando nós priorizamos o reino, se prepare para a glória. Aquele que é dono do reino prioriza aquilo que nós necessitamos. Porque Deus é justo. E a justiça de Deus, ela nos alcança nessa noite. Não foi em vão você ter chegado até aqui, nem apenas mais um culto, nem apenas mais uma reunião. Hoje foi a noite que Deus escolheu para mudar a tua história.
Foi a noite que Deus escolheu para dizer, não, ele ou ela vai sair diferente, porque venceu o cansaço, venceu a tristeza, venceu a dificuldade, venceu a lacuna do dia, está cansado, mas está ali me adorando. Então eu tenho algo novo para ele, eu tenho algo novo para ela. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te das obras que Ele já fez. Lembra-te de tudo que Ele já fez para você, por você e em você. Porque com certeza hoje você já não é mais a mesma pessoa que conheceu Jesus há muito tempo atrás. Observe tudo que Deus já fez na sua vida, pela sua vida. Observe tudo até aqui. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas pelo Espírito de Deus, no nome de Jesus, eu quero profetizar nesta hora que você não vai voltar da mesma forma que você chegou aqui. O Senhor toca no teu corpo neste momento, no teu corpo físico, Ele toca no teu corpo espiritual, Ele toca na tua alma, Ele toca no teu espírito, e traz